E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Transhistórias. Eu sou a Duda e hoje nós temos um episódio extra porque o nosso convidado não é uma pessoa trans. Temos aqui nossa primeira pessoa convidada cis. Diga oi, Juts. Oi, Judes, era isso? Era isso. É uma honra estar aqui, né? Ainda mais com essa distinção de ser a primeira pessoa cis. Eu vou tentar não fazer cisice, né? Omisse, versão cis aqui, eu vou tentar ser legal e fazer o certo. Perfeito. Não, perfeito. Assim, a gente hoje. Na verdade, a ideia de pauta surgiu muito ali na hora, ali, né? Porque é uma pauta, acho que super relevante, extremamente atual, né? Que as pessoas vivem em negação sobre. Mas que a gente precisa falar porque realmente a gente tá num momento de instrumentalização da transfobia, do uso da transfobia para outros motivos, e a transfobia já era ruim por si só, né? Mas, Júlio, eu quero que tu dê aí teu currículo, fala, né, sobre o que tu estuda, né, e dá tuas credenciais pra gente começar a falar sobre o assunto. Tá bem. Eu sou professor de filosofia da Rede Municipal de Porto Alegre. Tenho mestrado e doutorado em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meu doutorado, minha tese de doutorado foi sobre neoliberalismo e neofascismo, e atualmente eu continuo pesquisando correntes do neofascismo, inclusive os movimentos de radicalização à direita que levam jovens a cometer atentado às escolas e que eu categorizo na minha pesquisa como radicalização à extrema-direita. E aí eu acabo encontrando o tema da transfobia, que eu tenho defendido um tanto, a gente vai conversar, né, a centralidade como estratégia da extrema-direita global, contemporânea. Perfeito. E eu acho que a gente. Eu já tenho falado muito sobre isso. Eu acho que várias pessoas trans têm falado sobre isso, porque começou a ficar muito óbvio, né? O projeto de poder em cima da transfobia. A gente tem aqui no Brasil ícones, né? De políticos que se construíram em cima da transfobia. E no mundo inteiro, né? Pô, nos Estados Unidos não é exagero falar que se tem uma intenção de genocídio trans bem andado, inclusive, lá nos Estados Unidos, né? Então, o Jutsu ele fez um tweet sobre isso e ele acabou vivendo na pele o que é a transfobia que uma pessoa trans sofre no Twitter. Porque ninguém validou o gênero dele, realmente, mas houve toda a invalidação, por exemplo, desse currículo, né, Judes? Então, além da invalidação do teu conhecimento, teve as pessoas querendo brigar com a realidade, pessoas querendo justificar a transfobia, né? Mas o quanto de transfobia é fascismo, né? Uhum. Então, fala pra gente como é que foi primeiro essa experiência de encarar essa galerinha super legal do Twitter que é extremamente transfóbica. O Twitter basicamente virou a Disneylândia de nazi, de facho e criptofé, né? Aham. Virou um lixaredo lá e a gente continua lá, talvez na esperança de mudar essa relação. Algumas vezes eu já tinha tweetado sobre a questão da transfobia, mas essa vez parece que chegou no sindicato aí dos transfóbicos do Brasil, que se juntaram todos no meu Twitter, né? Eu estou acostumado a lidar com fascista, até com neonazistas, pela minha pesquisa e também pelo meu ativismo, minha militância. Eu também sou parte de torcida antifascista, estou ligado a movimentos antifascistas, então não é algo totalmente distinto. Entretanto, é sintomático, assim como a questão transfóbica ela apareceu. Meu xingamento favorito nessa foi que, num dos tweets, eu falei que a transfobia, e esse é um debate que tem interno, inclusive, pesquiso muito, até pela minha origem, só para explicar. Eu vou primeiro dizer o tweet, depois vou Claro. explicar. Uhum. Eu falei que a transfobia, na verdade, as pessoas trans nesse momento são para o neofascismo o que os judeus são para o nazismo e para o neonazismo. E aí, pessoas me disseram: olha que horror, ter que chamar as entidades judaicas, que ele está banalizando. E aí eu tive que lembrar as pessoas que eu sou judeu, sou neto, bisneto, na verdade, de judia romena e de um judeu russo, o resto da minha família morreu na Segunda Guerra Mundial, portanto, eu não acho que eu estou cometendo nenhuma injustiça, uma vez que eu não só estudo, como eu vivencio o que é ser um judeu da diáspora, um judeu eu chamo de filho da Shoah, mas sou bisneto, né, do Holocausto, que a gente chama Shoah.
Então essa foi minha favorita, as outras foram que eu inventei conceito, e aí eu tenho que ficar mandando o link da minha tese. É ruim ter que dar carteiraço, mas o Twitter é aquele espaço onde a opinião ela se equipara a conhecimento, né? E isso é muito problemático. De todo modo, foi muito sintomático porque, na minha perspectiva como pesquisador, corroborou meu ponto. Porque onde o transfóbico e as transfóbicas se aferram é o centro de um problema que eu já fiz um vídeo comentando, que é o problema da essência, do essencialismo, que eu remonto em Platão, né, conceitualmente, na filosofia platônica. Para quem não sabe, eu vou explicar em 20 segundos, eu sou bom em explicar rápido essas coisas. Perfeito. Que a essência é o seguinte, Platão, lá, século IV, antes da Era Comum, ou antes de Cristo, eu ponho Era Comum porque Jesus não é um marcador para todo mundo, né? Ele dizia que, olha, tem um Yorkshire aqui, tem um Doberman ali, eles têm uma essência que é a cachorridade que nasce neles, que está com eles, então há algo neles, na condição deles, que é a essência, que é imutável. Esse é o problema da essência. A essência é e ela está identificada com algum elemento que não pode ser modificado. Esse pensamento ele se torna hegemônico porque quando o cristianismo se torna lá, Constantino no século IV, a religião do Império Romano que domina o mundo conhecido, é a religião oficial, aparece um cara chamado Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, que platoniza o cristianismo. Só para dar um contexto, né? Eu sou professor de filosofia, não vou fazer todo o caminho, mas a noção de essência permanece. Até hoje, no senso comum, as pessoas têm uma noção de essência, do tipo, se aquilo é A, continua sendo A, independente da apresentação disso. Só que a gente sabe que não há nenhuma relação de essência com aquilo que, aí é onde o discurso da essência se esconde contemporaneamente, que é o natural, que é a natureza, o cromossomo, tem uma teoria dentro dos estudos da extrema-direita que diz toda teoria racista em algum momento vai medir crânios. E o já aconteceu. E o essencialismo cai de novo nisso, que é o cromossomo X, é o aparelho genital Y. Só que isso é uma construção. Só te interrompendo porque eu acho que é relevante. Já vi posts de Had Fen comparando crânios e comparando ossadas de quadril e realmente comparando ossos, tá? Tipo, e eu falei, gente, vocês estão fazendo literalmente o que os nazistas faziam. Então, assim, como é que vocês querem não dizer que isso tem a ver com... Pelo menos tem a ver com o nazismo, né? Pelo amor de Deus, vocês estão dizendo quem é quem por causa de tamanho de crânio, caralho. Tipo, te liga. É exatamente esse o problema. O essencialismo, ele elege algum elemento que ele entende como imutável e que, portanto, não tem nada que se possa ser feito para modificar isso. Ou seja, se tu tinha uma avó judia na Alemanha nazista, tu era judeu. O teu sangue era judeu. O sangue é imutável. Não por acaso, uma das principais organizações neonazistas globais leva o nome de Blood and Honor, que é sangue e honra, porque o sangue ele é imutável. O essencialismo, no caso transfóbico, ele identifica numa genitália um comportamento ligado a um tipo de... E aí eles fazem uma confusão de propósito entre gênero e sexo biológico, como se o masculino e o feminino não fossem construções contexto dependente que se modificam ao longo da história, inclusive na Grécia Antiga, na Grécia de Platão, os papéis de masculino e feminino, e esses papéis, que são os papéis que não estão nem considerados só dentro do masculino e que escapam também ao feminino, também existiam. A noção também dialética, ela vem de Platão, que é dividir o mundo em dois. Então o essencialismo está sempre ligado ao bem contra o mal, ao certo contra o errado, e o masculino contra o feminino. Então, o essencialismo, ele é uma ideia filosófica que a gente chama de metafísica. O que é metafísica? É uma crença, é da ordem da religião, porque o real nos mostra que tudo é construído contexto dependente, e não só o ser humano. Os animais, eles se relacionam com o contexto e se modificam em relação a isso. O que é homem hoje, considerado na masculinidade heteronormativa, é totalmente distinto do que foi homem para 70 anos atrás, ou 30 anos atrás, ou quando eu cresci, quando eu era criança, que eu tinha que segurar o choro na escola, porque eu me emocionava com as coisas e não podia chorar, porque homens não podem chorar. Essa construção, ela é contexto dependente e ela responde a determinadas estratégias de controle dos corpos. Então, quando eu falei que a transfobia ela é essencialista, vieram me dizer assim, como que é essencialista se eu estou falando de cromossomo, se eu estou falando de genitália?
E isso é essencialista. Vocês trocaram o sangue judeu por um pênis, uma vulva ou um cromossomo. Ou seja, o essencialismo se mantém. Tu ancora em algum elemento, como se, eu tenho cromossomo XY, então eu tenho que lavar a louça, tenho que varrer a casa e tenho que pintar as unhas, porque esse cromossomo está me mandando. Aham. O que é um determinismo ridículo, patético, que não se sustenta em porcaria nenhuma. Não faz sentido nenhum, porque se assim fosse, eu pegaria dois gêmeos, eles cresceriam iguais com o mesmo comportamento, tendo a mesma ordem cromossômica, o mesmo DNA. E a gente sabe que não acontece isso. E é uma ideia que desconsidera também as pessoas intersexo, né? Que tem desconformidade, por exemplo, com o gênero e. Com o gênero não, com o sexo biológico e o cromossomo, as quantidades de cromossomo que eles têm, ou com a genitália, né? Pessoas intersexo, as pessoas rádio, elas basicamente apagam pessoas intersexo nessa história, né? Então, Sim. uma mulher que é intersexo, ela não é mais mulher, então, porque cromossomo define, ou então uma mulher que teve que retirar o útero por alguma doença ou por algum problema, ela deixa de ser mulher, então a forma como elas se baseiam, né, a forma como eles, ou então uma mulher trans que faz uma cirurgia de readequação sexual, eu esqueci o nome certo disso, mas enfim, a cirurgia de baixo, ela vira, então pra elas essa mulher trans virou mulher cis, então sabe, é uma coisa que não se sustenta, porque é algo que realmente não faz sentido, né? O problema de todo essencialismo dialético, que é esse essencialismo que, por mais que elas não, as pessoas transfóbicas não saibam, elas estão sendo bastante platônicas nesse sentido, o problema é que não consegue lidar com o real. E o real, ele é múltiplo, o real, ele é cambiante. Eu gosto muito do filósofo que foi renegado pela tradição platônica, que veio um século antes de Platão, que foi o Heráclito, que falava do devir, tudo é vir a ser, tudo é tornar-se outro. Nós, o tempo todo, estamos nos tornando outros e outras e outros, porque nós temos experiências que não se repetem e que compõem o nosso ser. Nossa fisionomia muda, nossos pensamentos mudam, nossas aptidões mudam, nossos interesses mudam. Então, se tudo modifica, por que diabos eu vou achar que eu tenho uma caixa preta como um avião que caiu no meio do mar e que nada vai modificar? Que é a essência. A dialética platônica, ela tem um problema filosoficamente já muito batido, que é tudo que não encaixar no polo A ou no polo B é eliminado. Não existe zona intermediária, não existe transição para lugar nenhum, não tem movimento. Portanto, isso é um problema que, para além da filosofia, se torna um problema ético, político, que a gente está vendo e que está sendo muito bem explorado pela extrema-direita, que se deu conta, e eu vou dizer porque a transfobia é o centro nervoso do neofascismo. Se hoje em dia, seja pela dificuldade, agora está um pouco mais normalizado ser nazista, mas digamos que há 8 anos atrás não era legal tu dizer que tu era racista. Uhum. Agora, o fascismo, historicamente, ele só consegue funcionar quando ele constitui o pânico moral, que é um jeito de capturar os afetos e capturar as subjetividades. Para produzir esse pânico moral, ele precisa necessariamente constituir um fantasma, e aí a analogia entre o judeu na Alemanha nazista, em 33, com a pessoa trans em 2023 é a seguinte: tanto o judeu quanto a pessoa trans para o fascismo operam como um perigo. A própria existência dessa pessoa ser pensada, ela coloca em risco todo aquilo que eu conheço e tudo aquilo que eu acho que deve ser o mundo, ou que eu aprendi que é assim e naturalizei dentro de mim. Então o judeu para o alemão era aquele que vai destruir a cultura alemã. Ele vai começar a fazer sinagoga, ele vai começar a cantar as músicas dele com a outra língua dele, e aí, isso aqui vai acabar com a Alemanha, que é o discurso anti-imigração que a extrema-direita usa. Só que ser racista já não pega tão legal. Uhum. Só que ser uma pessoa abertamente nazista não dá voto. Agora, o pânico moral eu consigo mobilizar para além da base da extrema-direita, eu consigo entrar na esquerda com o pânico moral com as pessoas trans. Então ela se torna um cavalo de Troia da extrema-direita. Quem começa a fazer isso é nos Estados Unidos, aquele povo que vai se organizar como a nova extrema-direita, alt-right, alternative right, que vai ser a base da campanha do Trump, que vai se organizar no 4chan, no 8chan e todos esses fóruns que são, em algum momento da história,
disputados por correntes políticas, mas são engolidos pela extrema-direita, principalmente a partir do Gamergate, que começa com um intuito, que é um intuito interessante, se torna um show de misoginia, um show de desgraça, e aí tem um cara nessa época que tem uma empresa que vende artefatos no LoL, que se chama Steve Bannon, e ele se dá conta que essa piazada pode ser operacionalizada, e aí começa toda uma corrente ligado, obviamente, a uma tese central do neofascismo, que é o masculinismo, inclusive, paradoxalmente, tendo figuras de homens gays em seu centro, como Milo Yiannopoulos, que é um youtuber masculinista na época do Gamergate, que toma essa posição e que defende o masculinismo, que é basicamente o retorno à terra perdida do homem viril. Até eu quero fazer um parênteses, que tem um vídeo teu no TikTok que é muito bom, não sei se tu postou no Reels também, mas que tu fala do emoji da pedra lá da Ilha de Páscoa e do vinho, né? De como isso é até um apito de cachorro pra essa galera masculinista, né? Sim. E eu lembro que aquilo já me incomodava profundamente quando eu via, porque eu já entendia da onde vinha, mas quando tu botou aquilo naquele vídeo, aquilo ficou muito mais claro, né? Tipo, porque claramente é essa coisa de nós, homens, temos esse. Temos esse gosto refinado, né? A gente analisa as coisas e não sei o quê. E, nossa, é realmente incrível tu ver como todo esse movimento ele se baseia nesse masculinismo. A galera falou do Campari, né? Da Red Pill, né? Que também claramente faz parte desse meio. E até acho até um pouco. É preocupante, mas também é um pouco engraçado como eles acreditam naquelas coisas, né? O valor sexual de mercado, tipo, de mercado sexual, sei lá também, né? Não fico olhando esses caras, só olho porque o Luigi reage a esses caras. Mas assim, é muito absurdo tu pensar que esse cara, ele olha pra essa teoria e ele vê naquilo algo que conversa com ele, que faz sentido na vida dele. E eu fico pensando, tipo, só não entra na minha cabeça, sabe? E, tipo, eu brinco com as minhas amigas, né? Que eu falo, pô, eu até consigo entender os guris, porque eu meio que estive entre eles, né? Mas não era como eles, mas estive entre eles. Mas ao mesmo tempo eu não consigo entender essas coisas, sabe? Tipo, são coisas que falam com algo que eu nunca vi na minha vida, assim, que eu nunca senti. Mas só de ver já dá um ruim, né? É incrível, assim, como a gente consegue ter um sexto sentido até pra isso. Uma coisa que ajuda a entender por que esses grupos emergem e passam a ser importante, essa reafirmação de identidades de gênero heteronormativas, é o fato de que o fascismo, filosoficamente falando, ele sempre reconhece o mundo em decadência. O discurso fascista é sempre algo está degenerando, algo está destruindo o nosso mundo. E para isso há uma construção de um passado místico que eles entendem como um retorno, mas que na verdade é uma criação, que é voltar a um mundo onde eu consigo me orientar de modo tranquilo e simplório. A transfobia, ela apela muito para as pessoas que têm dificuldade de entender as mudanças do mundo e que acabam identificando nas pessoas trans um componente ou um elemento de destruição de um mundo idílico, porque ele é um mundo imaginado, ele é um mundo não só imaginado, projetado como desejo para esse sujeito exclusivo para mulheres, que reforçaria uma estrutura patriarcal, mas que estão acostumadas e têm um apelo subjetivo muito importante, que é ruim aqui esse lugar, esse mundo machista, mas eu sei onde é o meu papel e eu sei quem eu sou nisso. Isso dá uma segurança. E um corpo trans é um corpo que borra as fronteiras. E essa pessoa, quando ela se sente perdida, parte delas vai buscar um pedaço de madeira boiando mesmo, de uma madeira podre, no meio do mar. E isso acaba dando uma certeza subjetiva para ela de que esses são meus inimigos, eles que estão destruindo o meu mundo, onde homem é homem, mulher é mulher. Mas esse mundo onde homem é homem, mulher é mulher, primeiro que nunca deixou de existir pessoas que transitaram entre a performance de gênero, se eu for usar uma autora que eu gosto muito, que é a Butler, que transitaram e que às vezes foram reconhecidas socialmente e tiveram seu espaço nessa transição de papel de gênero. Mas mesmo esse mundo imaginado é um mundo patriarcal da subjugação e da violência do estupro e de toda a questão, né, estrutural do patriarcado, ou seja,
não é um lugar bom para citar. A menos que tu seja um homem branco, É. cisgênero, heterossexual, de preferência cristão, né, se estiver no Ocidente, que basicamente seria, eu quase me descrevi, entretanto, uma coisa que eu percebi desde cedo, eu me intrigava muito. Por que minha família era tão pequena? Uhum. E por que minha família ela tinha tanto medo e se preparava tanto para guardar coisas para, sei lá, poder morar em outro lugar, sabe? Eu achava uma coisa esquisita. Meus coleguinhas iam na casa deles, era uma família grande, ninguém estava muito preocupado se ia poder estar vivendo ali e tal. E isso foi desenvolvendo na minha cabeça, eu me entendi como, primeiro, como parte de um grupo minoritário que há muito tempo sofria perseguição. Eu era um judeu. Tá, e o que isso significava no primeiro momento? Eu achava super normal, eu achava que todo mundo ia na sinagoga, botava uma quipazinha lá e lia em hebraico, mas não era assim. O mundo fora, eu fui para uma escola estadual Uhum. e eu vi isso. E isso me criou uma percepção de que o judeu para a Europa, ele é a percepção da diferença, e a diferença não pode existir. Ali é o judeu. E eu consegui, com isso, criar uma perspectiva de solidariedade no sentido de estar insólido, estar conjuntamente na origem em Uhum. latim, com qualquer outra minoria que eu reconheça num processo, num devir judeu. Eu diria que as pessoas trans entraram num devir judeu. Não porque eu quero diminuir as pessoas trans e subjugar a história, mas tem gente que só entende Uhum. quando a gente consegue fazer a relação com o que foi o genocídio nazista, mas que nasceu antes disso. Nasceu nas leis raciais de Nuremberg em 33. Os campos de concentração começaram em 42. E se a gente olha para o que está acontecendo na legislação estadunidense, e vocês sabem que a extrema-direita brasileira adora um Ctrl-C, Ctrl-V dos Estados Unidos, o que estão fazendo com as pessoas trans nos Estados Unidos nesse momento são as leis de pureza racial de Uhum. Nuremberg neste momento, a ponto das pessoas trans terem que ter um site para saber em qual banheiro podem ir em determinada Exatamente. cidade, em determinada região. Eu ia Ou falar, seja, chega ao ponto da segregação física, né? Que se tu fala assim que tu tem uma segregação física racial, as pessoas vão se ultrajar. Mas quando tu fala que existe uma segregação física de espaços para pessoas cis, espaços para pessoas, as pessoas não se ultrajam, elas acham bom, né? sim. E eu acho que muito, assim, eu falava muito na época, assim, pouco tempo atrás, né? Quando o Nicolas Ferreira, né, que eu acho que é um cara que é importante a gente falar nesse contexto, quando ele fez aquele discurso dele no Dia da Mulher, né, no dia 8 de março. Hum, Porque eu falei muito sobre se ele não sair, se ele não acabar sendo preso por causa disso, o que eu sabia que não ia acontecer, a gente primeiro tá provando que o entendimento do STF que a transfobia é equiparável ao racismo, ela não se aplica na realidade, e também que eles podem ir comendo pelas beiradas e colocar esse discurso de forma pública e institucional. E quando um discurso vira institucional, ele parte para uma violência institucional ainda mais pesada do que a gente já sofre, né? Porque, bom, tem 4 histórias já contadas aqui no Transhistórias. Vocês podem ir hum, nas 4. As 4 têm histórias de violência institucional. Umas maiores, outras menores, né? Obviamente a gente tem contextos diferentes, né? A minha história, por exemplo, tem muito pouca violência institucional, porque eu tinha um contexto de facilidades enorme, né? Eu sou uma pessoa branca, eu tava na cidade em que eu nasci, fui no cartório que eu nasci, então que eu fui registrada, então as coisas não foram tão difíceis. Mas tu vai ver várias outras questões de violência institucional nas 6 histórias do Transhistórias, e em mais que vão vir aí pela frente, que tu vê que mesmo tendo leis, e assim, as leis do Brasil realmente são muito positivas para a população trans, mas elas não se aplicam, né? E eu acho que é aí que tá uma margem em que a gente tá tendo um espaço para esses fachos crescerem e institucionalizar esse discurso, né? E tu vê que já tá tendo um apoio popular sobre isso, porque o Nicolas Ferreira acabou com a vida de uma guria de 14 anos no colégio, né? uhum. Ele entrou no banheiro feminino com pretexto de vou tirar um homem do banheiro feminino, ele estava um homem entrando no banheiro feminino, e arrancou uma mina trans, tipo, transmitindo isso ao vivo pra acabar com a vida da menina no colégio. Desculpa. Assim, eu sofri bullying, tá? Mas não foi por ser trans. Eu fico imaginando o que é o bullying por ser trans. Então, assim, Sim.
esse é o cara que tá lá, né? Que fez o discurso que fez e que tem também tudo isso que o Judis falou até agora. Eu acho que, sei lá, acho que tu pode falar um pouco mais, né, Judis? Mas eu acho que é um cara que ele acaba centralizando nele todo esse movimento transfóbico fascista, né? Então, eu acho que quando a gente fala dos Estados Unidos, parece que é uma realidade muito distante. Mas a gente já tá vendo os movimentos, né? E, mas isso aí não tem. Não aconteceu nada por causa disso. Sim, mas é o primeiro passo, né? É como o Júlio estava falando, o Holocausto não começou com campos de concentração e extermínio, né? O Holocausto começou com as pequenas leis e regras que foram escanteando e segregando pessoas. Então eu acho que o que a gente tenta alertar e quando a gente fala essas coisas é que nós estamos no começo de um processo que chega lá, né? Então, porque quando a gente fala isso, as pessoas começam a falar assim: mas cadê as pessoas trans sendo exterminadas? Tudo bem, no Brasil a gente tem uma expectativa de vida de 35 anos, e eu acho que dá pra gente falar que é uma espécie de extermínio, né? A gente não tem acesso à saúde, às vezes, né? Um homem trans não tem acesso à obstetrícia enquanto eu tenho. São problemas sérios, assim, mas não tem campo de concentração, mas já tem uma espécie de extermínio, né? Não é a mesma coisa, não é comparável, mas ao mesmo tempo, 35 anos de expectativa de vida, né? Num país que a expectativa de vida geral já passou dos 80, não lembro, mas enfim, passa dos 70 pelo menos, assim, então, se isso já não mostra algumas coisas pra ti, realmente, eu acho que vai ser difícil de convencer. O Nicolas Ferreira, ele foi muito bem sucedido. Quando ele fez isso, eu disse, a estratégia foi muito bem sucedida, foi encampada, uma estratégia muito usada pela extrema-direita estadunidense, que não quer dizer que tudo é igual aqui, né? Há influências, com certeza, até porque é uma percepção que a captura de mentes, afetos e mesmo de capital político através da transfobia expande muito o alcance da extrema-direita, ao ponto da gente ver postagens nas redes sociais de mulheres dizendo: olha, eu sou de esquerda, mas o que ele disse eu concordo. Ou seja, ela concordou com o Nicolas Ferreira porque ele conseguiu operacionalizar muito bem a transfobia. Auschwitz, os campos de concentração começaram na desumanização dos judeus, nas leis raciais. O que esse ataque às pessoas trans faz é tirar a dignidade ou tirar a camada de igualdade como a dignidade humana, ou seja, a gente passa cada vez a perceber menos as pessoas trans, isso vai entrando no imaginário, isso é uma disputa não é uma disputa imediata somente, é uma disputa de médio e longo prazo, que tem a ver com o apagamento, mas tem a ver também com a desumanização. Quando tu consegue desumanizar, tu consegue cometer um genocídio, assim, e esse genocídio ele pode acontecer de vários modos. Quando tu condena mais de 90% da população trans a ter que se prostituir por não conseguir vagas de emprego, tu tá colocando num cálculo daquilo que o filósofo camaronês Achille Mbembe vai chamar de necropolítica, uma gestão da morte de quem pode morrer e de que modo pode morrer. O Michel Foucault, ele falava que o biopoder se caracterizava não mais por fazer matar diretamente, mas por deixar matar, por calcular quem pode morrer e de que modo pode morrer. Quando a gente olha para a política genocida do Bolsonaro na pandemia, há um grupo humano que é mais atingido. O tipo que mais morreu na pandemia foram os homens negros. Ou seja, há uma gestão da morte e há uma necropolítica da população trans que, para mim, é extremamente evidente como pesquisador da extrema-direita e que analisa os discursos e que percebe que foi migrando e agora há uma centralidade muito grande no discurso transfóbico, porque ele tem uma inserção numa sociedade extremamente moralista como a brasileira, extremamente heteronormativa, que eventualmente negocia seus valores progressistas em outros campos, mas na ordem do gênero não negocia, às vezes até porque não conhece ou não tem capital cultural suficiente, ou não foi feito um trabalho de formação, e aí o pânico moral ocorre. Por quê? Quantas pessoas que são transfóbicas conhecem efetivamente uma pessoa trans? É muito baixo. Eu vi uma pesquisa. Uma pesquisa já. Eu vi essa pesquisa. Acho que 5%, uma coisa assim, das pessoas transfóbicas realmente conheciam uma pessoa trans. E quando tu não conhece a pessoa, tu não tem noção da vivência, da realidade e do que sofre essa pessoa. Né? Exatamente, eu fazia um exercício com meus alunos, sou professor da rede pública, eu dei aula há muitos anos na periferia de Porto Alegre, e eu botava no quadro
algumas categorias, assim, preto, pobre, mulher, judeu. Mas eu não dizia que eu era judeu. E aí eu dizia, o que, que vocês pensam quando fala? Quando falava preto, pobre, mulher, vinha um monte de categorias e discutiam. Quando foram falar de judeu, eles falaram coisas muito gerais e sem discordar. Eu falei, olha só, o que vocês falaram de judeu, eu pareço ter? Eles diziam, não. Pois é, eu sou judeu. Vocês conheciam algum judeu antes? Eles diziam, não. Ou seja, o desconhecimento, a não convivência, não estar sendo afetado por essas vidas, é muito mais fácil para mim desumanizar essas pessoas e usar elas como bode expiatório. Tem uma tese que eu acho maravilhosamente maluca, que é a mesma que eu escuto de fascistas, que é a pauta trans, ela é financiada pelos Estados Unidos para desestabilizar a humanidade. Como assim? Estados Unidos botou dinheiro e começou a brotar pessoa trans. Quando a história mostra que a gente tem registros e pessoas que, se não tinham a categoria trans, hoje se encaixariam na categoria trans, e como se fosse uma guerra híbrida, ou, Marx não, onde entra a pessoa trans e Marx? Quer dizer, é um delírio atrás do outro, assim, para justificar uma estruturação que aí também eu comecei a me pegar, e isso foi uma novidade para mim nessa semana, o tanto de homem gay Sim. transfóbico. E aí eu lembrei de alguns autores negros nessa hora. Por que tem tanto gay transfóbico? Eu lembrei de Guerreiro Ramos, eu lembrei de Silvio Almeida e outros autores e autoras negras, como a Bell Hooks, que dizem o seguinte: tem negro racista, porque nesse sistema eles entendem que se eles forem mais racistas, esquecem que ele é preto. Esquecem, então, que ele é uma minoria e passa a direcionar esse ódio para outra pessoa também preta. Eu entendo que essas pessoas, muitas delas, devem acabar padecendo de um espelhamento desse tipo. Olha só, já era difícil para nós, homens gays, e apareceram as pessoas trans, as pessoas na rua vão achar que gay e trans é a mesma coisa. Vamos direcionar o foco, e eu não estou dizendo que as pessoas fazem isso necessariamente de modo consciente. Aqui eu estou recorrendo à subjetivação, eu estou recorrendo à psicanálise. Eu direciono as pessoas trans porque assim eu tiro o foco de mim. Sim. Assim, eu, como homem gay, passo a ser, ok, eu vou ser um homem gay que não vai beijar na frente dos outros. Olha que legal, gays por Bolsonaro. Eu estava infiltrado nesse Sim. grupo antes da eleição e durante a eleição em Que horror. 2018. E eu entendia muito essa pegada do tipo, eles postavam vídeos nesse grupo Gays por Bolsonaro no Telegram, que eram de gays na rua, parada gay, de sunga se beijando, e diziam, isso é horrível. Imagina as crianças ver, quer dizer, os caras eram gay, mas eles eram extremamente machistas e heteronormativos gays. Então eu vejo muito com esse jogo, só que eu fiquei muito estupefato do montante de homens gays, e aqui eu não tô falando, né, dessas feministas radicais. Sim. Não, e assim, tem uma questão, eu quero falar até sobre duas coisas. Primeiro, quando a gente quando a gente é exposta a esse tipo de questão, a sensação que dá é que não tem lugar seguro. Exposta, eu digo, quando pessoas trans são expostas. Porque, cara, em meios de esquerda eu já sofri transfobia. Em meios LGBT eu já sofri transfobia. Em meios da vida num geral eu já sofri transfobia. Na política a gente vê transfobia. No Brasil tem transfobia. Nos Estados Unidos tem transfobia. No Canadá tem transfobia. No mundo inteiro tem transfobia. E daí tu para e pensa, tipo, porque eu penso muito assim, tipo, pô, eu vejo um projeto de poder do Nicolas, por exemplo, se candidatar a presidente em 2026 e com chance de ganhar. Ele tem chance de herdar os espólios do bolsonarismo com mais força, com esse pânico moral, inclusive. Se o Nicolas Ferreira é eleito, eu fujo do Brasil no dia. Porque eu não vou viver no Brasil de Nicolas Ferreira. Também, não sei, eu tô fazendo relações pra Duda de 2026, né? Mas eu tenho muito medo de ter que morar num Brasil de Nicolas Ferreira. Mas pra onde eu vou? Sabe? É uma sensação dessas, assim. E daí a gente fica muito nessa coisa, tipo, não tem lugar seguro e pra ser transfóbico basta ser cis. Então, a gente acaba erguendo muito a defesa, né? E daí é o problema maior, né? Vai vir uma pessoa cis e vai falar, pô, mas as pessoas trans não nos explicam as coisas. Pô, né? Óbvio, a gente tá numa defensiva constante, né? Tinha uma outra coisa que eu ia falar, mas eu esqueci. Então eu vou lembrar em algum momento. Mas assim, é muito sufocante essa questão de não tem pra onde tu ir, não tem pra onde tu correr. E a gente acaba
de boa, eu tenho muito medo pelo futuro próximo, sabe? Porque eu vejo o que acontece nos Estados Unidos hoje, entendendo como a nossa direita brasileira tosca funciona, ah, dá pra ver isso acontecendo. Eu vejo gente falando assim, ah, mas agora com o governo novo não vai acontecer. Eu disse, gente, mas vocês estão prestando atenção no que tá acontecendo no legislativo? Vocês acham que o executivo faz tudo sozinho? Vocês olharam quem foi eleito? Vocês viram que foi uma Damares eleita, que foi um Mourão eleito, que foi um Nicolas Ferreira eleito? Vocês acham que isso tá a salvo só porque o Lula tá lá? E fora que o Lula, assim, né? O Lula é uma pessoa que é bem assessorada, mas às vezes ele mostra quem ele é, né? Em alguns momentos. Então, não é que é a pessoa também, é uma pessoa que tá tentando, mas que já deu bastante. Mostra que ele não entende muito bem também questões LGBT, enfim, num geral, né? Então eu acabo assim, tendo esse sentimento, sabe? Meio sufocante de o que eu vou fazer, sabe? Tipo, a única coisa. O pessoal falou Costa Rica no chat, né? Mas eu pensei muito no Uruguai, porque, tipo, é cultura parecida com a minha, né? Porque, vou te dizer, morar em São Paulo já é um trabalho na questão cultural diferente, né? Pô, imagina um outro país tão diferente, né? Eu sempre penso, pô, vou pro Uruguai, sei lá, sabe? Mas assim, é meio sufocante tu ver que em todos os âmbitos da tua vida tem alguém que deveria, teoricamente, entender o que é ser minoria, o que é ser perseguido, e ele está sendo transfóbico. Então, é um sufoco, é real, assim, uma ansiedade que eu sinto no meu dia a dia, assim, é uma coisa que eu sinto normal, assim. O que não deveria ser normal, né? Agora que eu vi que tinha o chat aqui, A galera falou bastante coisa, mas depois a gente pode dar uma geralzona no chat. Depois que a gente terminar o assunto principal, a gente dá uma geralzona no chat. Mas é isso, sabe? A gente vive no país que mais consome pornografia trans no mundo e é o país que mais mata pessoas trans no mundo. É um corpo extremamente fetichizado, o come e mata é comum, né? É algo que realmente existe. Esses dias eu tava vendo uma pessoa reagindo a um texto e que eu acho que dentro da vivência trans ele faz sentido e fora da vivência trans ele choca. O que é muito, muito assustador já, né? Mas que é uma menina trans que não falou que era trans, porque ninguém precisa falar se é cis. Que nenhuma pessoa cis fala que é cis, então, né, não é obrigatório. Eu falo pela minha segurança, mas a pessoa não falou. E daí ela beijou a pessoa na festa, então, ou seja, o menino achou ela uma pessoa bonita, atraente e tudo mais, e convidou ela pra ir pra casa dele pra, né, fazer o ato final, digamos assim. E ela chegou lá e ele descobriu que ela era trans, obviamente. E ele, tipo, expulsou ela da casa dele e tal, e ameaçou a bater nela. E daí ela relatou isso num grupo de pessoas trans e as pessoas falando assim: que sorte que tu tá viva. Porque o normal é tu não estar mais viva, tu não deveria. Normalmente tu não estaria aqui, tu deu sorte de estar viva. E eu não sei se isso é uma coisa que as pessoas têm noção. Mas é uma vivência normal, tipo, pô, foi numa balada. Não é uma vivência que eu tenho, mas tipo, pô, quantas pessoas vão na balada, se conhecem e vão fazer alguma coisa a mais depois? É uma vivência comum, entendeu? E pra nós não dá pra ser uma vivência comum. É uma vivência que pode te matar. Então, assim, é muito complexo quando tu olha pra todos os lados e todos os lados querem te matar. Sim, sim. Tu falaste do Come Mata. Tem uma teoria muito interessante que é do pensador decolonial argelino, o Frantz Fanon, no Pele Negra, Máscaras Brancas, que ele fala disso, do corpo negro sendo ao mesmo tempo fetichizado e sendo visto como bestial, né? Nessa relação dupla do desejo e da aversão, ou mais, melhor colocar, da aversão que encobre um desejo. Esse jogo acontece muito e é uma teoria bastante interessante do Fanon, que é também psicanalista e um pensador decolonial bastante importante. Acho que o centro dessa nossa conversa tem a ver também, é importante as pessoas saberem que a transfobia não vai parar nas pessoas trans, assim como o nazismo não parou nos judeus. São a primeira fronteira. E depois disso, citaram, eu amo esse canal, Counterpoints. Ah, muito bom. Counterpoints e Philosophy Tube, os dois. De duas mulheres trans. São maravilhosos esses canais. Elas também são maravilhosas, explicam muito bem.
Mas a grande questão é, me parece, eu advogo isso, que toda pessoa que quer se intitular antifascista tem que lutar contra a transfobia, tem que ser uma bandeira, senão é um antifascismo seletivo. Aí aperto 13 e faço L, isso não é antifascismo, isso é uma opção eleitoral. O Uhum. antifascismo, inclusive, envolve, o pessoal fica muito bravo comigo quando eu falo isso, envolve aquilo que o Deleuze e Guattari, os filósofos franceses, chamavam de microfascismo, olhar para dentro de onde tu está construindo nós versus eles, onde o eles tem que deixar de existir. Quando tu começa a habitar teu imaginário, teus afetos, um grupo humano que deve deixar de existir da humanidade, foi capturado. Tu já tem instalado em ti o dispositivo ou o vírus que já não está mais tão dormente do fascismo. E o fascismo ele muda, o fascismo ele não é uma experiência histórica puramente. O fascismo é um regime de subjetividades e de afetos. E por isso ele se reformula e volta o tempo todo. Por isso que Uhum. Humberto Eco falava do fascismo eterno. O fascismo eterno volta o tempo todo. Se a gente não cuidar, ele vai encontrar um caminho de se remodelar, de se repaginar e acabar tomando como agenda de poder, mas também o projeto de gestão dos corpos. Uhum. Eu até falado, tu falou assim, né? Se tu tem uma ideia de nós contra eles, onde eles devem morrer, devem ser exterminados, enfim. Isso não começa assim, né? Isso começa com nós contra eles, mas é que eles não podem usar certos espaços, que eles não são igual a gente, que eles. Né? Ele começa de uma forma muito sutil. E que talvez ali, por exemplo, que nem uma rádio, né? A rádio ela vai pensar, não, as mulheres trans são o sonhão de saia, né? E na verdade a gente tem uma vivência, às vezes não, normalmente muito mais violenta do que de mulheres cis, né? E que, sabe, elas não conseguem entender que a gente é atravessado pela transfobia junto com o machismo, né? Então, e são pessoas que não vão entender isso, e tu sentiu na pele isso, né? Que esse sentimento, ele é fascista justamente por entrar nesse meio que tu falou, né? Do nós contra eles, que leva ao extermínio deles, né? Mas, Júlio, só pra finalizar, eu acho que depois a gente pode ficar só mais uns minutinhos respondendo no chat. Mas só pra Sim. finalizar a gravação, que vai pro YouTube depois também. Eu quero te fazer uma pergunta que eu vi que te fizeram várias vezes, que eu acho que a gente pode chavar ela em várias coisas, tá? Mas é. Então quer dizer que qualquer pessoa que é transfóbica está sendo fascista? Sim, estruturalmente, como gestão dos afetos da subjetividade, ou seja, como estrutura de ser fascista no mundo, o neofascismo, sim, ela está. Pode não ser em qualquer outra coisa, ela pode ser comunista, anarquista, se ela é transfóbica, ela já adotou o coração do fascismo, que é nós versus eles, onde eles têm que ser eliminados. Eu não estou falando aqui de disputa de espaço, de rivalidade, nós somos gremistas, né? É, O sim. Inter é nosso rival, mas a gente não quer tocar uma bomba atômica no Beira-Rio e acabar com a existência de todos os colorados, porque se a gente Sim. fizer isso, se a gente pensar nisso, nós somos, no mínimo, microfascistas. Exatamente. Esse conceito é bastante interessante para nos ajudar a entender. Então, sim, eu não conheço uma pessoa transfóbica que não seja categoricamente fascista ou neofascista. Ela vai tentar dourar a pílula, ela vai tentar dar Sim. uma desculpa, mas ela já tem um aparato. Se tu tirar a pessoa trans da equação da pessoa transfóbica e colocar judeu, vai ficar muito claro. É, Vai ficar exatamente. E assim, né, a gente fala até. Pô, eu me entendo como comunista, né? Eu não tenho tanto conhecimento, mas eu me entendo como comunista. Mas quando a gente fala do fim da burguesia, é como classe, né? Então, né, lógico que nesse processo é um processo de luta e que invariavelmente tem sangue, né? Mas. ah, Porque a burguesia é quem tem consciência de classe, na verdade, né? Mas. ah, ah, é diferente porque tu fala um término da burguesia como classe, né? Ou seja, tu tem a chance tu dá a chance pro burguês não ser mais burguês, né? Tudo bem que o meu entendimento ainda não é 100%, né? Eu brigo muito com a ideia de que tu precisa ler tudo de Marx, Engels, Lenin, todo mundo pra se dizer comunista, né? Porque daí tu acaba ninguém sendo, muito pouca gente sendo, né? Mas, enfim, eu acho que é um processo. Tipo, eu trouxe isso só pra mostrar um contraponto, né? Porque quando tu vê pessoas
por elas existirem, elas têm que deixar de existir, né? Isso realmente, como tu falou, né? Muda trans por judeu, muda, enfim, como no exemplo tu falou, né? Muda o Colorado pelo judeu e tu vai deixar isso bem claro, né? O Colorado nessa ideia hipotética aí de Uhum. tacar uma bomba atômica no Beira-Rio. Que não seria uma boa ideia, porque ia levar a arena junto. Né? Bom, Judes, eu acho que temos um episódio. Pra quem tá aí no YouTube, por favor, dê o like. Quem tá no Spotify, siga o Transhistórias. Tem bastante conteúdo legal, vai ter mais ainda. Dá os 5 estrelas também no Spotify ou nos agregadores. Judes, eu vou te deixar uma palavra final e uma despedida. Pode dar teu jabá também, onde as pessoas podem te encontrar. O Need for Speed aí pra todo mundo. E depois a gente fica mais uns minutinhos, pouca coisa na live, só pra responder o chat e dar as considerações finais. Sim. Bom, agradeço o convite. Para quem quiser acompanhar ou trocar ideia, eu tô nas redes insalubres do Instagram, né? Do Instagram não é tão insalubre, eu até gosto. O Twitter, sim, bastante insalubre. O YouTube, o TikTok. Essas novas aí que inventaram, o Blue Sky, Threads, também tô lá, mas eu ainda não tenho muita paciência. Todas eu uso a mesma arroba NIT4Speed, NIT for Speed. E também dou cursos na internet. Quem tiver interesse, dou curso de introdução à filosofia, também curso sobre neofascismo, neoliberalismo, é só acompanhar nas redes que sempre aparece. E minhas palavras finais são que podem contar comigo como aliado nessa disputa. Ela não se dá só nas redes, eu trabalho com educação, eu trabalho numa escola que tem alunado trans, e a gente tem um trabalho pedagógico com os colegas, inclusive com professores, para reconhecer, primeiro, a dignidade humana de qualquer pessoa, independente de como ela quer se vestir, de como ela quer ser lida, de como ela experiencia o mundo. Acho isso fundamental. Isso, conceder dignidade às pessoas mata fascistas, com certeza. Muito obrigado, então, pelo convite. Uma honra ser a primeira pessoa cis aqui. Espero que companheiros e companheiras cis se engajem mais e entendam que a transfobia é o cavalo de Troia do neofascismo e que a gente tem que combater isso. A gente fala muito que aliado é um palavreado de guerra, né? E eu acho que, bom, Judith, tu prova a cada dia mais que merece esse palavreado, né? Porque é realmente essa guerra que a gente tá vivendo pela nossa sobrevivência. Eu quero te agradecer muito pelos conteúdos que tu trouxe, pelo conhecimento que tu trouxe. Te agradecer a tua presença aqui no Transhistórias. Pessoal que tá no chat, segura aí que nós já vamos conversar com vocês, porque agora a gente vai interromper a gravação aqui. Pra quem tá no YouTube, um beijo, acompanhe as lives no Lives da Duda, que vocês vão twitch.tv/lives da Duda, que vocês vão ver o extrazinho. Sempre tem um extrazinho, nada demais, mas sempre tem um extrazinho. Então, um beijo pra vocês que ficam e até mais.